prefeito Manu, a doutora Lília, nossa secretária de Fazenda e Finanças. Bom, eu queria dizer inicialmente que essa coletiva, na verdade, é para apresentar as dívidas do município, mas eu queria dizer que, no meu entendimento, nós vamos apresentar também atos criminosos, do meu ponto de vista. Coisas que eu achava que Tatuí não ia viver mais, não ia ver mais, porque nós já tivemos isso lá em 2004, quando nós fizemos aquelas denúncias, e o prefeito, então, foi afastado. Os atos cometidos agora, tem alguns que têm uma característica pior do que aquela. Porque ali parece que era uma coisa assim meio, vou ludibriar aqui a população para eu ter as minhas vantagens. Essa, parece que além disso, a gente percebe que havia um interesse maior no sentido de prejudicar o prefeito que ora assumisse, pós a eleição, a prefeitura de Tatuí. Haja vista esse caso da Itacolomi, que de forma criminosa o prefeito rescindiu esse contrato no nosso entendimento. E que a gente espera agora que os órgãos de controle externo, oficiais, e também a justiça cumpram o seu papel, e a gente tem certeza que vai cumprir. Quero dizer também e agradecer muito aqui a imprensa tatuiana, em especial os jornais, todos os jornais tatuianos, por estarem dando essa oportunidade. Eu já tive essa oportunidade de falar da administração anterior na Câmara, e tive dos órgãos de imprensa essa abertura, com exceção da rádio local, que infelizmente, como nós sabemos que o proprietário da rádio era o prefeito, né, é da sua família, da sua filha, nunca nos deu a oportunidade de falarmos daquilo que a gente achava que estava irregular naquele momento. Como agora também não vai nos dar a oportunidade, com certeza, da gente falar das irregularidades que nós estamos vendo por dentro da administração. E eu quero, antes de encerrar minhas palavras, dizer a todos vocês que não se surpreendam, porque vai aparecer mais coisas. Nós estivemos em Brasília por 3 dias. Uma das coisas que nós tivemos que tratar no governo federal é tentar lá liberar o nosso nome, que nós estamos com o nome sujo lá em Brasília. O município de Tatuí. Porque o prefeito anterior fez aqui um evento chamado Miss Itália, fez um convênio com o governo federal, onde era para ser um evento de uma semana, com publicidade para a região e para o estado. Ele fez fechadinho, com poucas participações, e pior, não prestou conta. E isso fez com que Tatuí tivesse seu nome no calque negativado. E agora, o prefeito Manu, juntamente com nossa equipe, estão articulando para a gente tirar, como é o mesmo problema do Cabinho. Que também, no meu entendimento, foi feito propositalmente mesmo. Quero prejudicar o próximo prefeito. Esse foi a atitude, no nosso entendimento, do gestor anterior. Eu quero encerrar minhas palavras dizendo que eu estou muito orgulhoso de fazer parte do seu governo, Manu. Quero agradecer muito pela sua confiança em ter me nomeado seu secretário de Governo e Segurança Pública. Mas quero agradecer mais ainda por você ter me nomeado nessa comissão que está avaliando as dívidas e as irregularidades. Porque nós, como homem público, nós temos o dever de apontar para o povo tudo que está sendo feito de maneira irregular com o dinheiro público do nosso município. Meu muito obrigado e uma boa tarde a todos. Bom, nós passaremos então as palavras
ao prefeito Manu, fará a exposição do tema da coletiva, as dívidas originárias da administração anterior. Muito boa tarde a todos. Queria inicialmente saudar o nosso vice-prefeito, nosso secretário de Governo e Segurança Pública, Vicente Menezes, a nossa secretária Lília, secretária de Fazenda e Finanças e Planejamento. Aqui agradecer a presença da imprensa local e regional, Cruzeiro do Sul aqui, muito obrigado por estar presente, a todos os jornais, a CRTV, a rádio, aos veículos de comunicação, a todos os sites de relacionamentos e a todos que estão aqui presentes. Nosso secretário Barusso, o nosso gestor do Tatuiprev, Rodolfo, nosso vereador Bossolan, que está aqui presente também, e o Júnior, que compõe o nosso grupo de convênios, enfim, a todos que estão aqui também, nosso amigo o Dailson Totti, que tem ouvido bastante, né? Você está com o ouvidão mesmo agora, né? Mas já vai acalmar já. Pode ficar tranquilo que na ouvidoria a coisa vai acalmar também. Eu queria, inicialmente aqui, fazer uma correção. Eu tenho sido questionado pela mídia, através do seu ex-prefeito, de que o valor das dívidas não são reais. De que eu estou falando que é 35 milhões, inclusive, da maneira que eu tinha falado, a TV tem, e como eu falei lá, eu volto a repetir o que eu falei, quem quiser pode ver, que era aproximadamente 15 milhões de dívidas de restos a pagar, e aproximadamente 20 milhões em dívidas não empenhadas, em confissão de dívidas, notas represadas. Realmente, eu não acertei, não é os 35. Que aquele dia eu falei que era aquele dia 35. Hoje já estamos em 37,5. E isso não terminou. Nós fizemos um decreto no dia 26. Saiu no último final de semana nos jornais, onde montam uma comissão para levantar toda a dívida e as irregularidades, no qual essa comissão, a Lília e o Vicente participam, mais funcionários de carreira, corpo jurídico, contabilidade, todos os funcionários. Nós não contratamos nenhuma auditoria, isso, ao meu ver, nós temos funcionários capacitados para fazer isso, e está sendo feito. E ao findar de 30 dias, teremos daí realmente o relatório completo. Mas volto a reafirmar, esses dados que eu estou passando hoje já são dados concretos oficiais. Tá? Agora, ao término do máximo de 30 dias, vai estar colocando a disponibilidade de todos e tomadas as devidas providências também. Eu queria, inicialmente, passar ponto a ponto do que nós temos aqui, e assim que eu encerrar, nós vamos deixar aberto aos questionamentos da imprensa. Inicialmente, com a Electro, nós temos contas vencidas desde novembro de 2012, que dá um total de 477.638. Está aqui a carta de aviso de corte, que seria para hoje. Nós já renegociamos para o dia 12/2. Então, nós não vamos ficar no escuro, porque nós renegociamos. E já fizemos alguns pagamentos que já estavam empenhados. Temos um resto a pagar, que é onde ele questiona que é só isso a dívida, que na verdade não é só isso, mas o resto a pagar só não é dívida quando o ex-gestor deixa o dinheiro na conta. Então nós temos aqui um valor de 15.557.129,59 centavos, que não foi deixado nem os 59 centavos na conta para pagar. Aqui envolve folha de pagamento, cartão alimentação, alguns fornecedores, e inclusive também o rateio do Fundeb, que eu estou sendo questionado, procurado, pressionado pelos professores, e que só, infelizmente, depois de realmente o nosso jurídico der o parecer,
da maneira menos traumática, é que nós vamos poder acertar com os professores. Ou seja, para vocês entenderem, esse valor, na contabilidade, ele restou do rateio do Fundeb. Ou seja, teria que ter dado aos professores. Mas o senhor prefeito não deixou dinheiro nem para a folha e nem esse R$1 milhão do Fundeb. Hoje eu estou impedido de pagar, mesmo eu tenha a maior boa vontade do mundo, eu não posso pagar esse recurso. Seria um crime que eu estaria avalizando. Então, nós estamos vendo com o jurídico se é a melhor maneira mandarmos para a Câmara, para que eu use o recurso próprio da nossa prefeitura, que nós arrecadamos, ou que se, infelizmente, os professores terão que entrar na justiça e que eu determine para que seja pago esse rateio. Do TAPREV ficou uma dívida de R$ 3.664.255,49. Daí, essa aqui são as confissões de dívidas, ao qual eu falei que seria mais do que a dívida de resto a pagar. Dá um total de R$ 11.010.665,26. Tem a empresa Samsung, R$ 859.166,22. Atitude, uma empresa que fazia cobrança da dívida ativa, no valor de R$ 144.104. A construtora Madrid ficou um resto aí de R$ 87.385,92. Isso aqui são confissões de dívidas que foram feitas todas no dia 27 do 12, 28 do 12 e 30 do 12, ou 29 do 12, nesse período, ao apagar das luzes, tá? Isso aí foi feito sem dotação orçamentária, foi feito de uma maneira realmente com intenções de largar uma dívida para o próximo gestor. Empresa de ônibus Rosa, R$ 784.464,73. Eicom Controles, que faz sistema GIS online, R$ 30 mil. Eventos Torrinha, rodeio. O rodeio que foi realizado no ano retrasado, R$ 199.900. A proposta ambiental, a empresa que faz a coleta e a destinação do nosso lixo, R$ 1.633.108,24. A NutriPlus, a empresa que fornece merenda escolar, R$ 3.568.280,66. Nós temos agora o que eu acho que verdadeiramente é o que mais me preocupa e o que está mais nos prejudicando, que é o setor de convênios. Verbas carimbadas, transferidas indevidamente para contas movimento e utilizados da forma diversa da prevista nos contratos. Ou seja, no total de R$ 4.166.420, verbas todas carimbadas com contas diferenciadas, vieram para o município e não foram pagos os fornecedores e não foram prestados conta. Ou seja, pelo que a gente já levantou, muito desse recurso foi usado para fazer folha de pagamento. Mas isso depois, oficialmente, nós vamos estar entregando até o fim da nossa conclusão do nosso levante. Mas está aqui. Eu vou citar quais são os convênios. CREAS, Fundo Nacional de Assistência e Desenvolvimento Social, R$ 30 mil, sem prestar conta. PENAI, que é da merenda, alimentação escolar, 680 mil, sem prestar conta. PENAT, Fundo Nacional da Alimentação Escolar, também, 75 mil. CREAS, Fundo Nacional de Assistência e Desenvolvimento Social, R$ 59.036. CRAS, Fundo Nacional de Assistência e Desenvolvimento Social, R$ 65.184. CRAS novamente, Fundo Nacional de Assistência Social e Desenvolvimento Social, 51 mil. PAC 1, Fundo Nacional de Assistência e Desenvolvimento Social, 15 mil. E um dos que mais nos preocupa aqui também, que é uma verba muito grande, que é do COTA, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para Alimentação Escolar, merenda escolar, R$ 1.295.000. Interligação da ponte Rosa Garcia 1 e Rosa Garcia 2, 86 mil. Fundo Nacional de Saúde, 455.200. Verba que vieram para construir de postos, equipamentos e não foram prestado conta. Secretaria de Segurança Pública, a construção da delegacia nova. Não foi prestado conta, o fornecedor está aqui procurando para pagar,
tem 1.023.000. Veio e não foi prestado conta. Secretaria do Estado de Saúde para aquisição de equipamentos, 150 mil. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a construção de 3 creches também, 162 mil. Fundo Municipal de Saúde, 20 mil. Total, 4.166.420 mil reais. Além de nós termos que agora verificar de que forma vamos fazer isso, ou seja, um valor, um recurso que veio, teve uma outra destinação, veio para a conta que teria que ser pago à empresa que está prestando o serviço no município, e não foi pago, também ficamos numa situação de prejuízo, tanto no erário público, quanto para receber outros convênios. Está aqui também o problema do CALC, que nós temos aí já algumas dessas empresas que não temos mais como prorrogar. Está vencendo. Ou a gente devolve o dinheiro para a conta e ainda faz o pagamento para a empresa, ou a gente vai ficar com o nome travado no CALC. Então a situação é realmente de indignação, é uma situação complicada para o município resolver. Mas juridicamente já estamos também acionando nosso corpo de advogados para verificar de que forma vamos conduzir essa situação. Temos aqui pagamentos por indenização, que eu já digo já, nós cancelamos isso aqui. R$ 717.042. Empresa Lug Locações, GS Equipamentos Hospitalares, Multimed, Mário Sérgio, que presta serviço, Pavanelli, Panobra Engenharia, Empresa de Ônibus Rosa, Edgar Pinto Faria, Tecnoprint, Atitudes Consultores, Eicom. Ou seja, empresas que não tinham empenhado as suas notas há muito tempo e chegou aqui no final do ano e foi feito um acordo de indenização. Isso hoje, como o Tribunal de Contas, é proibido o gestor pagar. Tanto é que já tem uma ação de probidade administrativa que o ex-prefeito já vai ter que responder por fazer pagamento por indenizações. Isso daqui só se realmente, juridicamente, formos acionados a pagar. Senão, não vamos poder pagar isso aqui. Semem. Todo mundo se lembra que foi um prédio que foi vendido no centro da cidade por R$2 milhões. O antigo Ciretran. Esse prédio era da municipalidade, o qual eu votei a favor da venda, acreditando de que o recurso realmente seria para a construção do novo prédio do Semem. Está lá. O prédio do Semem com recurso próprio. Ou seja, o valor do Ciretran que foi vendido era para construir o prédio do Semem. O prédio já está com 80% da sua capacidade pronta, só que o recurso, infelizmente, que nós temos para pagar para eles é muito ainda. Ou seja, foi vendido por R$2 milhões, 70% da obra construída, tem uma medição de 960 mil, eu marquei aqui, no total que foi orçada a obra, R$1.789.922,06. Ou seja, foi vendido por R$2 milhões. Teríamos aí esses 1.789.000 para pagar a obra. E 200 mil, que sobraria praticamente aqui, para comprar equipamentos. O que acontece? Nós temos aí 447 mil que foi pago para a Camargo Engenharia. Ela tem aí empenhados e resta pagar 513 mil. Menos o valor da obra, ainda fica faltando para a gente pagar R$ 829.826 e o recurso não está na conta, que tem uma conta endereçada para esse recurso, e nós vamos ter que pagar a obra. Também com sério risco de estar com o nome no CALC, porque essa obra é verba do governo estadual. Essa verba veio para pagar a construção, não, é do Semem, perdão, desculpa. A do Semem já contei. Essa aqui é verba própria da venda do prédio do Ciretran, que nós temos agora que gastar recurso próprio para terminar e para pagar o que ele não pagou com a verba que conseguiu da venda do prédio do Ciretran. E agora tem aqui também uma problemática, que é o valor da dívida que nos resta para terminar o anel viário. Todos que foram vereadores se lembram que nós aprovamos também a renovação com a Sabesp, o qual receberíamos uma verba de 10 milhões de reais. Essa verba envolvia obras de infraestrutura, e uma das obras era a conclusão do anel viário. O anel viário
foi orçado em R$ 5.663.752. Houve um aditivo de 24% que a empresa pediu para terminar a obra. Ou seja, a obra foi para R$ 7.053.365. O que foi pago até agora para a empresa? R$ 3.974.623. Falta pagar para a empresa Samsung deste contrato R$ 2.219.576. E o recurso já veio os 8 milhões, que já foi encontrado, os 8 milhões veio, e os outros 2 milhões ainda estamos encontrando onde que está, que ninguém sabe se aonde que veio, a gente não sabe onde que está. Então, mais esse grande valor que ficou de dívida aqui para pagar. Os computadores, internet, os aparelhos de computadores, a internet e telefonia que é feita via rádio, dá um total de R$ 557.979 também sem pagar desde março de 2011. Aqui, eu não sei de que forma que eles conduziram isso, só que hoje nós estamos sendo cobrados disso aqui, já fizemos um pagamento, estamos renegociando esse valor aqui também. E ainda tem as notas represadas, ou seja, notas que eles não aceitaram dos prestadores no final do ano. Muito prestador chorou aí no corredor aí, porque não aceitaram nem pegar as notas, porque já sabia que o tamanho e o volume era muito alto já das dívidas. O Dr. Barucho está aí, que vem cobrando de mim, está sempre falando que a situação é complicada, porque dependemos desses laboratórios, os laboratórios que já não estão fazendo os exames a 100%, a população que está sendo prejudicada lá na ponta, dá um total de R$ 301.196,82. E o pior, essas notas não estão nem empenhadas. Nós vamos ter que rediscutir isso, ver de que forma poder fazer isso, para podermos sanar e colocar de uma maneira mais rápida possível esse serviço. Também, além de toda aquela dívida com a NutriPlus, tem ainda que chegou agora, no começo de janeiro, mais R$ 528.349 de notas represadas. E temos aqui fornecedores que nem nota fiscal não têm, que estão batendo aqui, que falam que tem essa dívida e que não conseguiram fazer a nota, porque na época não aceitava, ficou nesse jogo de empurra. É a Termob, a empresa que fazia toda a contratação para as pessoas que trabalhavam no Fundo Social de Solidariedade. E essas pessoas estão até entrando na justiça para receber, e a Termob fala que não vai pagar porque não recebeu da prefeitura. E ela está aqui, um valor de R$ 150.518,85. E a Plus Terra também tem um valor aqui de R$ 312.840 também de serviço prestado sem nota. E aí vem o que o Vicente levantou, que seria o bloqueio do CADIM, da Miss Itália, que é um convênio de R$ 180 mil, que era para ser feito um evento regional, um evento muito mais abrangente, e não foi prestado conta desse valor. E as três dívidas que nós temos da CETESB. Está certo que essa dívida ela é muito antiga, mas que se deixe claro que um gestor ele tem que administrar o município, independentemente da dívida que ele contrai. E essa dívida, no começo dela, uma delas era 74 mil, hoje está 300 mil. E nós agora, que não temos mais recurso nenhum, já foi feito vários mandados de segurança para poder trabalhar sem o nome estar preso, nós não temos mais recurso. Chegou no final, não temos mais como fazer. Nós estamos tentando também, através do secretário Gilibone, abrir um canal de negociação na Fazenda, isso aqui já é dívida ativa do município, para tentarmos diluir isso sem muito acréscimo. Porque nós fizemos uma consulta aqui de 676 mil, se nós só dividir em 24 vezes, já vai para quase 800. Só vai aumentando. E não tem saída. Nós estamos correndo o risco de perder R$ 1 milhão de verba, que a Airplan, que todo mundo sabe que aqui em Sorocaba é o órgão que destina recursos do Estado, está me cobrando a regularização do CADIM para recapear toda a Rua 11 lá em cima e outras ruas que eu não vou me recordar agora aqui. R$ 1 milhão. Nós estamos correndo o risco de perder esse recurso devido a estar com o nome no CADIM. E eu queria aproveitar
essa coletiva e esclarecer sobre o programa de rádio hoje. Foi entrevistado o senhor Marcos da Santa Casa, inclusive foi o senhor Luiz quem entrevistou, e lá ele vem fazendo um desabafo, né, de uma situação que ele está falando, colocando, né, a fatura, né, na costa da prefeitura. Então eu gostaria de deixar bem claro que aqui agora tem vários órgãos de imprensa que o contrato da subvenção venceu dia 31/12. A senhora Nanete. Tá aí o Barusso, se tiver alguma coisa errada que eu vou falar aqui, ele que me corrija. E nós fizemos um acordo com a dona Nanete de fazer essa subvenção por mais 3 meses, no mesmo valor. E ela ficou de nos dar o plano de trabalho e também abrir a conta para que nós pudéssemos fazer o depósito dos 318 mil reais. A dona Nanete terminou isso daí, eu não sei se o senhor Marcos, vereador, sabe, mas ele devia saber, porque ele trabalha do lado dela. Terminou terça-feira passada. E quarta-feira nós depositamos os 318 mil. Então nós fizemos em dia o pagamento para a Santa Casa. Inclusive o doutor Barusso é médico. Então os colegas cobram diretamente do doutor Barusso. E nós sabemos da problemática, que nós não podemos ficar sem a retaguarda da Santa Casa. Mas que fique bem claro que a prefeitura é o melhor cliente da Santa Casa. E se vai ter que prestar conta de hoje em dia, não como era antes, agora vai prestar conta. No dia 8 de janeiro nós mandamos os 90%, que dá 465 mil reais da contratualização que o senhor Marcos está cobrando. Também mais uma coisa. No ano passado foi fechada a contratualização em junho e em julho. E ele não falou nada. Nós vamos fechar em fevereiro, no máximo em março. A contratualização, que está dentro do prazo, que é rever a IH, internações, cirurgias de rotina. Isso nós vamos fazer antes do governo anterior. E os outros 10% nós estamos fazendo hoje. Conforme o fechamento também que eles ficaram de nos passar e passaram agora. Nós vamos fazer esse pagamento ainda hoje. Portanto, no mês de janeiro, nós mandamos mais de 1 milhão de reais para a Santa Casa. Por que deu mais de 1 milhão? Porque pagamos em 2 parcelas o que era para ter sido pago no governo anterior, de novembro, os 132 mil, também que faz parte dos 10% que não foi pago em novembro. Então nós já pagamos o do governo anterior e mantivemos o nosso em dia. Então agora, eu queria que o senhor Marcos, não por um desabafo, mas sim por um esclarecimento, né? Que nós estamos fazendo realmente em cima do pedido, conforme tem que fazer. E vamos continuar fazendo. Mas desde que a maneira que venham também as informações de lá para cá. E eu acho que tem que ser a transparência em primeiro lugar. E tem uma coisa que está aqui, que é uma dívida de 95 mil reais de telefone da Santa Casa. Que na época da intervenção, a prefeitura assumiu a Santa Casa, inclusive assumiu também todos os gastos da Santa Casa e a telefonia. E desde maio, existe um acordo entre o ex-prefeito, a Nanete e o senhor Marcos, para que passe essa despesa para a Santa Casa. E até agora não foi feito. Então nós estamos aí com um débito aberto de 95 mil reais da Santa Casa. Isso está aqui e a gente vai cobrar e questionar para que se passe o mais rápido possível de volta para a Santa Casa, porque é o CNPJ da prefeitura que está com essa dívida. Então, nós já estamos com muita dívida aqui. Se a gente quer falar que deixa a Santa Casa em ordem, que paga a dívida tudo certinho, então começa a pagar o que está devendo aqui na prefeitura. Eu gostaria só para encerrar, falar de algumas coisas que eu não coloquei nesse relatório, que nós vamos apurar ainda. Mas nós temos o caso de uma terraplanagem que a Rontan está cobrando da gente, a respeito da ampliação, está 412 mil reais.
nós vamos verificar se realmente é devido no município, se está realmente incluído no Protatuí, se foi realmente feito com nota, tudo certo. Também temos uma dívida de 49 mil da Guardia, por mês, né? Que nós vamos levantar isso daqui. E a Itacolomi. A Itacolomi, eu acho que todo mundo acompanhou o que aconteceu, né? No dia 21 foi assinado um acordo entre o prefeito com a testemunha da senhora e atual secretária na época de Fazenda e Finanças, Juliana Mantovani, Leomil, de que se entregava 21 equipamentos em perfeito estado, funcionando, em troco de uma dívida de R$ 2.500 mil, sendo que foi pago 10 milhões e meio, com um contrato de locação, com o compromisso de doação. Ou seja, é um leasing disfarçado em outro nome. E isso, nós tentamos de algumas formas reaver, não houve sucesso, mas entramos na justiça, como já tinha falado também na televisão, que eu ia entrar na justiça, entramos, e graças a Deus, o juiz entendeu que realmente o município está sendo prejudicado. Mas, ele também está achando que o município não só está sendo prejudicado, mas está sendo também lesado. Então, nós estamos aguardando, o dono da Itacolomi já deve estar recebendo a intimação, porque nós tivemos que distribuir em São Paulo, deve estar recebendo a intimação por volta, no máximo de hoje à tarde até amanhã, e ele passa a ter 5 dias para estar entregando esse veículo com pena de R$ 500 mil por dia. A gente espera que semana que vem estejamos de volta com o nosso equipamento, que todo mundo aqui acompanha como é que está a cidade, o número de buracos, o número de ocorrências no sítio. Eu acordei na segunda-feira antes de ir para Brasília, com o seu Tito Grando lá pedindo caminhão, pedindo máquina, porque ia sair o caminhão de frango, e todo mundo sabe que aqui tem uma área que tem bastante fornecedores de frango, e o risco era iminente de tombar o caminhão. Nós conseguimos alguns parceiros e demos um jeito de arrumar lá. Mas isso tudo, a gente está realmente empenhado em estar querendo sanar todos esses problemas, esses débitos, da maneira que a justiça o assim determinar. Nós vamos fazer tudo isso em cima da justiça. Essas dívidas que foram feitas, confissões de dívidas, que tem a nota, nós vamos consultar o nosso jurídico, e se assim for, vamos mandar para a Câmara Municipal, para todos os vereadores apreciarem a dívida e autorizarem o pagamento dela. Nós vamos fazer aqui a renegociação e vamos mandar para a Câmara a aprovação. Depois de tudo isso feito, o que for de dívida e o que for de restos a pagar, nós vamos encaminhar. Mas vamos encaminhar ao Tribunal de Contas e à Câmara. Deixar bem claro que a Lilian, na segunda-feira, procurou seu ex-prefeito para que ele assinasse o balancete. Estávamos no prazo para ele assinar o balancete, ficar com a cópia, ele se recusou a assinar. Se recusou a assinar o balancete, nós fizemos um ofício, lavrado por 2 funcionários que têm fé pública, de que o senhor prefeito se negou a assinar o balancete, e que acompanharam a secretária, os 2 funcionários da contabilidade, e que vai ser enviado, assim, para o Tribunal de Contas, com essa observação. E as irregularidades, além da Câmara e Tribunal de Contas, vamos acionar também o Ministério Público. E assim, como ele mesmo falou, vai ter as informações que ele já requereu aqui, que isso aqui não é mistério para ninguém, estou passando aqui já para o público inteiro, ele vai receber e ele vai discutir aí sim com a Justiça, o que é devido e o que não é devido. Eu agradeço a presença de todos e estamos abertos aqui às respectivas perguntas. Bom, então a gente está com o microfone. Opa! A gente está com o microfone fio aqui. Dá uma força para o celular. E a gente vai, na medida das inscrições, passando
a pergunta, quem quiser se endereçar à nossa mesa. Alguém gostaria de... Por favor. Boa tarde, prefeito. Meu nome é Fernando Guimarães, sou repórter do Jornal Cruzeiro do Sul. Boa tarde aos colegas aqui presentes também. O senhor está nos mostrando um quadro bastante crítico, um quadro bastante preocupante para a sociedade como um todo, mostrando que a prefeitura não tem condições de bancar com essas dívidas agora, que precisará recorrer de outras formas, de outras ferramentas para conseguir esse dinheiro para poder saldar todas essas dívidas com os fornecedores. A prefeitura vai tomar providências naturais, que são recorrer à Câmara Municipal, à Justiça e também ao Ministério Público, para que eles também acionem o ex-prefeito, que se negou a assinar o balancete, para que ele se prontifique, para que ele se pronuncie e tome decisão. A pergunta com relação a todas essas dívidas, que giram em torno de 37 milhões de reais, nos faz acreditar que haverá muito mais de dívida do que esses 37 milhões de reais deixados. O ex-prefeito, o Luiz Gonzaga, que aqui esteve, ele, durante a transmissão do cargo, eu não sei como foi feita a transmissão do cargo com o senhor, até gostaria que o senhor comentasse também, como foi feita essa transição da atual gestão com a anterior, e como então a prefeitura visualiza uma forma de buscar esse recurso, e se isso é a curto, médio ou longo prazo, se dá para você temporizar uma forma ou um modelo para saldar toda essa dívida no momento. Boa tarde, Guimarães. Na primeira pergunta, sobre a transição, eu já tive vários questionamentos da imprensa local e até da TV sobre a transição, que aqui teve uma transição, né? Porém, foi uma transição, vou usar o mesmo termo, institucional, né? Uma transição que mostrou para a gente, de uma forma assim, en passant, de que forma estava correndo, andando as programações que a gente ia ter que assumir. Mas o principal, que era a saúde financeira do município, foi deixado para o último dia da transição, bem na véspera do Natal quase, dia 20 de dezembro, dia 21 de dezembro. Foi adiado para o dia 22, foi adiado para o dia 23 e a gente não recebeu mais nenhum contato. Eles ficaram aqui dentro da prefeitura, alguns já estavam até de férias, dos 3 elementos que compunham a comissão da transição, e não foi passado nada dessas dívidas que a gente realmente teve, só acesso quando a gente entrou aqui dentro. Então, eu queria deixar primeiro esse posicionamento de como foi a transição. E em segundo, a respeito de como a gente vai conduzir para saldar essa dívida, em primeiro lugar, a justiça vai ter que nos amparar. Tá? Que o que não for legal, eu não vou pagar. Porque eu não posso também colocar o meu mandato e o meu CPF agora também em risco. Então, nós vamos ter que estar trabalhando em conjunto com a justiça, como você falou. E nós temos algumas programações, alguns atos já que nós vamos estar fazendo para levantar o orçamento do município. Nós temos uma dívida ativa de 83 milhões aqui no município, que já faz aproximadamente 6 anos que não é feito nenhum trabalho intenso, tá, organizado. Tinha uma empresa que fazia aqui a cobrança debitativa, mas quem trabalhou aqui viu que a empresa realmente não estava fazendo um trabalho efetivo. Tanto é que está aí o valor da dívida ativa. Em cima desse valor, a gente quer levantar um recurso para dar aí um superávit no orçamento e poder estar acertando não esses débitos, mas também com outros compromissos que vão estar vindo durante o nosso governo. A palavra continua aberta. Mais alguém quer usar? Novamente. Com relação a essa questão de saldar de 83 milhões da dívida ativa, a Prefeitura pretende fazer alguma licitação, algum convite para que uma nova empresa assuma essa condição? E qual a perspectiva da Prefeitura de que essa dívida de 83 milhões vai ser saldada num tempo razoável para que a cidade possa ter esse superávit? Eu, inicialmente, não tenho ainda ideia de fazer uma licitação. Nós temos a ideia de fazer com o corpo do funcionalismo mesmo. Tá? Nós vamos fazer um levantamento realmente de que forma que está essa dívida ativa. Nós sabemos que desses 83 milhões, você pode falar assim, francamente,
50% nós temos chance de receber. Os outros 50% é muito difícil, né? Oi? Tem uma dívida que ele pode até falar assim que é inexequível, né? Infelizmente tem isso daí já. Mas em torno de uns 40, 50 milhões a gente pode estar trabalhando com bastante segurança. E isso nós vamos fazer um trabalho dentro da legalidade, vamos mandar para a Câmara, numa espécie de algum anistia de juros, de multas, vamos colocar alguns benefícios para que a população, né, sabendo da situação que estamos encontrando no município, venha também a contribuir com a gente, pagando o seu imposto mais barato e a gente levantar o recurso. Palavra ainda aberta pela imprensa. Licença. Boa tarde, prefeito. A respeito dos centros de capacitações que estão falando que foram desmontados, a prefeitura tem intenção de continuar com os projetos do centro de capacitação? Você está falando do Fundo Social? Sim. A minha esposa, Ana Paula, que também está trabalhando incansavelmente aí, principalmente nesse começo, já visitou todos os centros de capacitação, está inovando em alguns, está trazendo a ideia do corporativismo para o centro de capacitação. Vamos tentar abrir uma cooperativa de costura aqui na cidade, em parceria com alguma empresa privada. E vamos continuar também com o trabalho que já era feito. Um trabalho que foi muito bem feito. E a Ana Paula, desde o início, tanto eu quanto ela, sempre falamos que as coisas boas vão continuar. Tá? Que vai ter um pouco mais de dificuldade agora no começo, evidentemente. Nós vamos começar com uma marcha um pouco mais lenta, mas ainda isso aí, em médio prazo, a gente vai estar com todos os centros de capacitação. Eu quero dizer bem já para você que os centros de capacitação, a meta nossa, a partir do mês que vem, já está todos abertos. É que os cursos, como a gente demanda, às vezes, de contratação de pessoal para dar os cursos e tal, isso a gente vai estar tentando fazer com o funcionalismo, professores da rede, monitores, estamos tentando sempre equacionar, economizar bastante, então pode ser que tenha um pouco mais de morosidade. Mas os centros vão estar abertos, ali no mercado que é o Tesouro e Companhia, nós vamos estar começando já a restabelecer ele, enfim, vai voltar à normalidade, todos os centros de capacitação e inovar, vamos inovar e muita coisa boa ainda há de vir aí, né? Boa tarde. Prefeito, o senhor citou aí um recurso da reforma da João 11 de agosto, pode ser que não venha por falta de certidão. Existe risco de outros convênios, outras verbas com os governos federal e estadual não virem por conta do município não conseguir certidão negativa de déficit, se puder citar algum que tiver? Na verdade, todo convênio, estadual ou federal, que nós precisamos receber para dar continuidade, até as obras que estão em andamento, corre o risco de ser prejudicado. Por isso a urgência do município saldar esses convênios que já causaram esse travamento no CALC e no CADIM, para que não só os novos recursos como esse, mas os recursos que estão em andamento. Porque é a forma fiscalizadora que o governo atua em cima do município. Se o município não presta conta, alguma coisa está acontecendo lá na ponta. Ele quer saber o que está acontecendo. Então eu paro de mandar o dinheiro. E aí trava a obra, ele vai ter que se explicar. Então, é realmente urgente o que a gente está correndo atrás e está liberando o nome da prefeitura do CADIM e do CALC. E evitando que esses convênios que eu mencionei, que o recurso veio e não foi prestado conta, trave também. Então, não só a verba, como você falou aí da 11, mas nós temos aí, houve tanta coisa aqui, nesse final de ano, documentos que esconderam, contratos que estão aparecendo, informações que acabaram, o computador aqui, então, parece que saiu agora da loja, não tem informação nenhuma. Numa delas, estávamos correndo o risco de perder uma verba de R$1 milhão, que foi descoberta essa semana pela Lília, pelos setores competentes, né, o pessoal aí
a secretária de Educação, a Isabel, que é uma verba para a construção de uma creche no Santa Rita. E nós sabemos a dificuldade. Está aí o vereador Bolsolano, eu fui vereador, o Vicente também, sabe a cobrança que está em cima de vaga em creche. E nessa verba, repórter, nós já estamos com 150 mil numa conta que a gente não sabia. Só para você ter uma ideia, a prefeitura tem mais de 200 contas correntes. 200 contas correntes. Porque cada convênio que abre é uma conta nova, para ter essa fiscalização. E esse recurso estava 6 meses parado, nós tivemos que fazer a complementação do valor, porque se eu não estou usando, eu tenho que dar correção no valor para prestar conta. Foram para São Paulo hoje, para não perder tanto esse valor quanto os outros 850 mil. E agora vamos descobrir onde é o terreno no Santa Rita. Segundo o terreno que foi escolhido, não tem infraestrutura. Eu acho estranho que no Santa Rita já tem tudo, mas vamos lá ver. Não tem água, não tem energia, não tem telefone. Eu tenho que levar tudo isso rapidamente para poder dar início na obra, porque eu não posso mais prorrogar esse valor, eu tenho que começar a usar. Então aí, essas dificuldades que foram criadas para a gente dar continuidade, é que às vezes eu peço para o pessoal ter um pouco de paciência com o nosso governo. Porque foi criado muita dificuldade. Coisas que não eram necessárias criar. Mas, infelizmente, foram criadas. Boa tarde, prefeito. Eu sou o Alexandre, da Rádio Nova América, de Boituva. Essas dificuldades financeiras que a gente está vendo aqui da nossa cidade, elas podem comprometer de alguma forma os futuros investimentos de indústrias, de empresas privadas que tenham intenção de vir para a cidade, como a gente já sabe, e uma empresa não vai querer procurar uma cidade que tem alguns problemas, algumas dificuldades assim, que causam uma imagem ruim de nossa cidade, né? Eu queria saber se esses problemas que a gente está enfrentando podem de alguma forma atrapalhar as negociações dos futuros investimentos. Veja bem, a negatividade, né, nunca é bom. Mas, da maneira que nós estamos encarando isso já, e passando isso, né, para futuros empresários que vão investir aqui, é com bastante confiabilidade de que a gente vai superar isso. Então, eu não vejo assim, uma dificuldade no risco da gente iminentemente perder algum investimento, a questão desses problemas da dívida. Tá? Isso aí, já tive conversa com a empresa chinesa, logo em breve, como eu participei também na negociação no final do ano, fui procurado pelo ex-prefeito para ajudar a conduzir a negociação para a vinda dessa empresa, que é um belo investimento. E eu fui, conversei com os empresários que estavam envolvidos, assumimos os compromissos, tá, lá atrás, de que a gente vai dar a infraestrutura que eles necessitam para instalar a empresa. Assim também já com outras empresas, como a Noma, que já estava certo, assim como empresas novas que eu com o Vicente já estamos já articulando também, ao bom relacionamento que eu tenho nesse eixo de desenvolvimento Sorocaba, Indaiatuba, muitos empresários, indicado pelo prefeito de lá, estão vindo nos visitar. Então eu acho que a gente tem aí, vamos colocar algo de um ano, de bastante trabalho, mas de muito sucesso para colocar essa casa em ordem. A palavra continua aberta. Mais alguém? Sem falar em Manu, aquele dia que o Celso disse a você, chovia torrencialmente no café. E você disse a gente, o maior inimigo do prefeito, a chuva. É isso? No momento que nós estamos aqui, a chuva abençoada, pelo amor de Deus. Aquela hora que ia fazer buraco na cidade inteira. É isso? Tá bom. Em janeiro, nós estamos pagando o IPVA. Aliás, eu falei 5. O IPVA é tudo pago. E metade vai para a prefeitura. Esse dinheiro do IPVA, você vai investir nas vias públicas. E até quando que você vai entregar todas essas vias consertadas? Muito boa pergunta, Zé. Até aqui, eu fiz um breve relato do que o município vem fazendo, já vem tendo de receita, né? O nosso município, ele teve uma receita bruta no mês de janeiro de 23 milhões aproximadamente. E líquido em torno de 21 milhões.
nessa receita líquida de recurso próprio, que é o que a gente pode destinar como IPVA, como outros impostos para pavimentação, para outros fins, são 12 milhões aproximadamente. 2 milhões e 700 já está retido em convênios para fazer devidamente os acertos das empresas que estão fazendo. Ou seja, nós já tivemos um total de despesa de aproximadamente quase 14 milhões. Para mim poder zerar, ainda estou esperando entrar mais uma parcela de repasse agora, para poder fechar ainda hoje, no 0 a 0. Então, por quê? Porque dentro desses 12 milhões, eu paguei a folha de pagamento, que não foi deixada nem no tostão, foi quase 6 milhões, o cartão alimentação, 1 milhão de reais, que foi parcelado aí em 3 vezes, pagamos uma agora de quase 400 mil reais. Fornecedores como merenda, transporte, que tinha alguma coisa nesse resto a pagar, a gente já usou aqui esse recurso. Mas eu posso falar para você aqui, independentemente do recurso do IPVA, a gente tem, fomos a Brasília, inclusive, para tratar de obra, de verba para infraestrutura. Tatuí precisa não só de tapa-buracos, precisa de um recap, de uma pavimentação nova na cidade. Você é tatuiano que nem eu. Há anos que a gente vê essa cidade cheia de remendo. Tá? E, infelizmente, nesse começo eu vou ter que fazer isso. Vou ter que fazer essa operação que já está sendo feita. Por quê? Nós não temos maquinário. Estou com um caminhãozinho velho, não tenho um rolo compactador. Eu tenho bastante mão de obra. Se for no Mangueirão lá, está uma beleza. Está cheio de gente. Mas é tudo motorista, é tratorista. E vocês sabem que os maquinários estão para chegar semana que vem. Então nós vamos acelerar esse processo a partir do mês de fevereiro. Eu creio que a cidade vai estar em fevereiro com outra cara já. Pode ter certeza. Obrigado. Mais perguntas? Aqui no recurso líquido faltou falar do Fundeb, que isso já está separado para o professor aqui. 5 milhões e 700 mil. Senhor prefeito, a minha pergunta é a respeito do que o Sertão falou, que o Tatuí estaria com o nome sujo em Brasília, né? Por conta da Itália. O que está sendo feito em Brasília e na Fazenda Estadual também? Isso. O que está sendo feito ou vai ser feito para limpar o nome do Tatuí, para que o Tatuí tenha assim, um canal livre para não perder novos projetos federais e estaduais? Na verdade, Tatuí, não é em Brasília o nome sujo, né? O município de Tatuí está impedido de receber recursos porque está sem prestar conta com esses recursos que vêm de Brasília, né? De uma certa forma, como você falou, genericamente é isso. Eles olham, esse está com o nome sujo, não vou mandar recurso. Tivemos com o Vacarezza. O Vacarezza é um homem muito influente na Casa Civil e no governo federal. E ele está tentando, de alguma forma, abrir também um canal de negociação com a ministra do Planejamento, que foi quem... Na verdade, esse recurso foi um recurso do Ministério do Turismo. Tá? Então, ele pediu para a gente aí, até semana que vem, para dar um parecer se ele consegue suspender, de repente, o nome do CAUT agora e a gente renegociar isso para poder fazer um parcelamento, desde que também não seja prejudicado. Né? Então, realmente vai demandar de articulação política, senão não vamos ter outra maneira de ter que devolver recurso próprio para o governo e tirar o nome do CAUT. Não vai ter jeito. Mais alguém? A previsão do orçamento da Tatuí ficou em quanto? 233 milhões. E até gostaria de informar que o orçamento ele sofreu várias glosas na área principalmente da saúde, onde tinha um recurso para gastar com compra de medicamentos, manutenção da saúde, foi glosado 30% a 40%. Atitudes que fazem com que trave a nossa gestão.
Isso também em outras secretarias foi feito uma glosa para que amarre a gestão do próximo prefeito. Okay? 233 milhões da previsão, houve crescimento? Houve um crescimento. Eu creio que do último... Quanto? 6,5%. Mais alguém? Prefeito, sabendo dessa situação caótica, o que a população de Tatuí pode esperar dessa gestão nos próximos 6 meses? Quais serão as prioridades e onde será destinado o dinheiro líquido que sobrar? Adriano, nós temos algumas tratativas que já foram iniciadas, apesar das dificuldades que estamos encontrando, como a instalação da unidade do Senai, que é uma, eu vou até tratar, é uma exigência desses novos empresários, como disse aqui o nosso repórter, que estão vindo para Tatuí. Nós estamos prestes a ter um apagão de mão de obra qualificada. E a mão de obra qualificada do Senai vai ao encontro do anseio dessas empresas novas que estão vindo, soldadores, mecânicos, torneiros. E nós cancelamos um contrato de locação, onde então se dizia que ia ser o Senai, um prédio que ainda não tinha nenhuma das adequações. Chamamos aqui eles quase que na segunda semana da administração. Eles vieram, mostramos o prédio na Secretaria da Educação, eles gostaram do prédio, já estão com a planta do qual a gente vai ter que fazer as modificações rápidas e está atendendo o mais breve possível as exigências para que o Senai, eu creio que dentro de pouco, bem a curto prazo, já venha se instalar aqui. Também nós estamos verificando já algumas melhorias na área da segurança. Estamos sendo muito cobrados na estrutura da Guarda Municipal. Nós deparamos com a Guarda com coletes já em estados vencidos, que não podem nem estar sendo usados. Armamento da Guarda realmente totalmente já inadequado também. E a frota, né? A frota da Guarda, que foi também, de uma certa forma, desguarnecida. Então, nós já estamos projetando, tá, o recurso que a gente conseguir economizar para repor o patrimônio público. Tá? Nós temos a ideia de extinguir, né, essa locação que existe, essa prática que vem adotada já do outro governo. Mas não há possibilidade de a gente extinguir isso de uma hora para outra, que daí eu vou deixar de atender a população. Isso seria uma inconsequência da gestão. Então, a gente vai aos poucos, né, com uma otimização de custo, uma maneira nova de gerir o dinheiro e repondo o patrimônio público, que seria o que você perguntou, para a gente estar colocando aí realmente frota nova, tanto na Guarda como no Mangueirão. O Mangueirão, se a gente conseguir recuperar, eu acho que muito dificilmente essa empresa não vai trazer aqui de volta os maquinários que são nossos. Não basta só isso, Adriano. Nós temos que investir mais. A cidade cresceu muito, né? E nós temos que estar correndo atrás de estar sempre ampliando e melhorando. Então, é dessa forma que a gente pretende fazer. Mais alguém? Modulo, todos os equipamentos, maquinário que foi retido lá, foi alguém verificar, antes de mandarem para Tatuí, se não está sendo sucateado esse equipamento lá para depois eles devolverem aqui? Foster, quando nós entregamos, nós temos um documento de que foi entregue em perfeito estado. Pelo menos isso aí, quem estava lá no Mangueirão na época, constatou, né, um caminhão que não está em bom estado, esse caminhão está até aqui. Tá com problema, ele ficou aí. E agora, os demais, eles foram levados em perfeito estado de funcionamento. Então, eles têm que trazer, inclusive, né, a liminar fala que ou traz os equipamentos em perfeito estado ou repõe-se os equipamentos. Então, se eles sucatearem, sumirem com o equipamento, o juiz determinou que tem que voltar aquele equipamento funcionando. Ou os mesmos equipamentos funcionando, ou devidamente outros equipamentos.
Até então eles estavam em Porto Feliz aqui. A nossa equipe foi lá, fotografou, filmou, sumiu. Eu não tenho conhecimento de onde estão. Falam que está em São Paulo. Mas agora quem corre contra o tempo é eles, né? Eles que têm que... E hoje já é mais. E novamente eu falo, pode ser que ainda seja mais, porque agora realmente a equipe está montada e está para fazer esse levantamento. Viu, Bolsonaro? E o que eu acredito que vai aparecer mais, com certeza, é irregularidades. O número de inquéritos civis que estão sendo abertos no nosso município, por conta de irregularidades da administração anterior, é enorme. Em breve, vocês vão ter notícias de coisas gravíssimas que foram feitas na administração anterior. Mais perguntas? Senhor Prefeito, e a Câmara Municipal, né, qual o percentual de vereadores o senhor conta que darão apoio, né, todo o apoio necessário nisso que você vai mandar para a Câmara lá para regularizar essa situação? Foi muito boa a pergunta. Nós, desde que acabou o processo eleitoral, né, que o processo eleitoral é aquele clima, né, os nervos afloram, mas o processo eleitoral acaba e a vida continua, né, e nós temos que administrar, e o vereador é um papel fundamental nessa administração. Como vereador que foi por 3 mandatos, o Vicente também, sabemos da importância do vereador e apostamos no vereador. E nisso foi já o resultado da eleição da mesa. Foi uma eleição que, graças a Deus, aqui na região foi a única cidade. Itapetininga não foi unanimidade, Boituva não foi unanimidade, e teve cidades que o prefeito não conseguiu fazer as pessoas que ele queria que fossem eleitos na mesa. Aqui foi de uma forma tranquila, democrática e muito saudável. E agora eu acho que no decorrer, que vão começar realmente as sessões, né, a partir da semana que vem, os embates, isso é normal, tem que ter, né, Bolsonaro, o embate, a divergência de opinião, mas eu vejo que num caso como esse, eu creio que a Câmara vai ser totalmente isenta e vai votar, porque votar pagando as pessoas, né? Então, a gente vai estar fazendo aqui a negociação, né, e mandar para eles apenas falar, pode pagar. Eu imagino que nesse aspecto a Câmara vai ser, e em tudo que eu acho que a gente mandar, que for para benefício da população, eu tenho sentido que a Câmara está sendo muito positiva. Ainda não começou as sessões para me dar isso aí com certeza, mas eu imagino que a gente vai caminhar aí junto, se Deus quiser. Fazer uma pergunta, prefeito. Está vindo aqui pela internet, através do Facebook da Prefeitura, da sua página lá. Foi postado que o senhor estaria dando uma entrevista coletiva para falar das dívidas. A pergunta que vem pelo Facebook é a seguinte: prefeito, o senhor foi vereador por 3 mandatos, Vicente Menezes foi vereador por 2 mandatos, 3 mandatos, perdão, tem como o vereador saber dessa dívida? Passa pela Câmara essa dívida? O senhor já sabia, vocês já sabiam de alguma coisa relativa a isso? Não, o vereador, ele tem um poder de fiscalização desde que ele não seja cerceado pelo Executivo. Aí é um ato descritivo do chefe da casa aqui mandar a informação. E diversas vezes fomos já cobrar informações. Isso não é novidade nem para mim, nem para o Bolsonaro, que já foi vereador. Aí vai do Executivo mandar a informação que realmente o convém mandar. Jamais ele vai mandar, né, que um dinheiro de convênio não foi usado para pagar o convênio. Jamais ele vai mandar uma informação de que está atrasado 4 milhões de merenda. Né? Então, isso daí, infelizmente, a gente não consegue. Isso aí é só quando a gente está aqui dentro, né? Mais perguntas? Manu, estou me recordando aqui, na matéria do jornal, acredito que foi na última semana, o ex-prefeito levantou uma questão de uma indenização que a prefeitura teria para receber de um banco, de bancos. Como é que está esse processo aí? Você tomou conhecimento? Se não me engano, são 7 milhões, é isso? Confirma ou não? Não. Aqui a caneta.
São vários processos, são processos de leasing. Leasing, né? Falar em leasing está na moda aqui na Prefeitura de Tatuí hoje. Os leasings, de 2004 até 2004, o ISS ficava retido na sede do banco. Os bancos Bradesco e Itaú ficavam lá. De 2004 até o período de hoje, o município, entende-se que como a transação financeira foi feita no município, o ISS tem que ficar retido no município. E esse processo foi entrado na administração anterior. É um processo, vários processos, deixa bem claro que cada banco é um processo, tá? E dá na totalidade 17 milhões, sendo que desses 17 milhões é levantado 70% quando cada processo vai levantar 70% quando for determinado para o juiz. Dos 70% que é levantado, o município só pode usar 40%. A última administração levantou já quase 6 milhões, né? Quase 7, inclusive está no jornal, né? 5 milhões e alguma coisa, quase 6 milhões que já foi usado. Se você for fazer uma conta de 70% de 17 milhões, você está falando de 11 milhões, né? Sendo que de 11 milhões você pode usar 40%, você pode usar 6 milhões, 6, 7 milhões. Se já foi usado quase 6, aí você vê quanto que vai sobrar. Isso ainda não está na minha mão, está no fórum e estivemos, né, não é processo definitivo. A qualquer momento, se nós perdermos, eu tenho que devolver os 5 milhões que ele já usou, tá? Então, deixar bem claro isso, que esse dinheiro que ele usou está como se fosse calcionado. O executivo, em 24 horas, se for acionado, eu tenho que devolver esse recurso. Então, isso aqui não é um recurso 100% certo. Mesmo porque o recurso que eu devo usar de todo esse montante não vai passar de 3 milhões. Se for determinado que vem ainda para a gente. Mais perguntas? Pois não. Tem mais? Boa tarde, prefeito. O senhor foi questionado pela atual oposição sobre as dívidas e agora está respondendo tudo com uma certa clareza. O senhor acha que eles fizeram isso intencionalmente ou eles estão assumindo uma oposição pseudo-cética? Nossa querida Carla Moura. Carla, também, né, é um direito deles realmente saber se eu estou falando a verdade ou não. Porque a gente está vendo aí que as inverdades aparecem sempre, né? Então, também sabemos que eles estão com uma linha de oposição. Eu acho que isso é saudável. Tá? O governo anterior não teve oposição. Então, a oposição é saudável. Eu encaro isso. Que a gente é cobrado, né? A gente sempre está preocupado no que faz. E às vezes aquela situação que você tem muito solto, você fica muito autoconfiante. E é a hora que as coisas, infelizmente, acontecem da maneira negativa. Então, eu acho que ele está no direito de cobrar, realmente, né? Se ele achar que está sendo prejudicado, a justiça está aí para ele também procurar a justiça. E nós estamos aqui também para nos defender. Certo? Vicente, quer só falar? Eu queria só dizer que nessa coletiva a gente está apresentando as dívidas e eu fiz questão de falar também que há irregularidades, são graves e vão aparecer outras, mas eu queria dizer também que há uma coisa que penaliza muito a administração, que é o sucateamento da máquina. Em todos os sentidos. Quem tem visto os vídeos nossos que nós estamos postando nas redes sociais, que é o nosso setor de comunicação vem fazendo, a gente vem apresentando por setor. E hoje eu vi, inclusive, aqui do Paço Municipal. Que aqui no Paço, se vocês quiserem fazer uma visita, aproveitar que está aqui, visitem cada departamento. É triste, é de chorar. Eu tive alguns amigos aqui de quadra que vieram visitar o nosso CPD, vereadores e secretários daquele município, que saíram horrorizados. Tem áreas que são insalubres, que não tem condições de trabalho, falta computadores, falta equipamentos. Quando nós chegamos aqui, tinha telefones cortados, o telefone da guarda estava cortado.
Na primeira semana o Manu teve que mandar ligar. E esse ex-prefeito, que está no direito dele de se defender, até porque ele é um homem da mídia, que tem um poder violento na mídia local e regional, ele se diz, se coloca como uma pessoa extremamente honesta, correta, é um gestor público ímpar. Eu acho que é importante a presença de vocês hoje para a gente apresentar isso. Porque o governo anterior, e eu fiz questão de falar isso durante a campanha, e falei também durante o meu mandato de vereador, era um governo marcado pelo seu marketing. E eu continuo afirmando que foi exatamente isso que ocorreu. Porque se tem uma coisa que só aí já fica, é assustador a gente ouvir, é um gestor público que conhece profundamente a administração pública, porque já foi deputado, é advogado, contador, recebe um dinheiro que vem para ser investido naquela obra ou naquele convênio e desvia. Foi assim na obra da Sabesp, na obra do Anel Viário, 10 milhões de reais. Foi assim da delegacia, que inclusive nós sabemos que o empresário é primo dele, que é o Dirceu, que veio aqui na primeira semana conversar com o Manu, e se assustou de saber que naquela obra do SEMEN só tem 300 mil reais que ele recebeu até agora e não tem mais nada. Desviou simplesmente o dinheiro. Vejam os setores, a condição de trabalho das pessoas, os carros, os veículos. Esses dias eu tive que fazer uma visita aqui, usei um veículo aqui do Passo. Olha, quando o menino quis ligar o ar-condicionado, o motorista, eu pedi para não ligar. Porque aquilo ali não tem revisão há muito tempo. E vocês sabem que isso prejudica a saúde. Veja os ar-condicionados aqui, nosso. Como que uma gestão numa cidade de 110 mil habitantes é possível a gente ver essas coisas ainda? E é importante a gente dizer isso porque houve um avanço democrático na questão da ficha limpa, que foi um avanço que começou no movimento da população, a Igreja Católica, pegando assinatura e virou uma lei, que ainda precisa ser melhor ajustada, porque o ex-prefeito, Ademir Borsato, apesar de todas as irregularidades, mesmo assim conseguiu registrar sua candidatura. Foi impugnado durante o processo eleitoral. Eu acho que isso é importante para o nosso país e para a nossa comunidade, que as pessoas saibam. E eu estou muito feliz de saber que o Manu está com essa disposição, que o seu governo está com essa disposição de ser transparente, de mostrar à opinião pública tudo o que aconteceu aqui durante o mandato anterior, em especial nos seus últimos meses. Muito obrigado. Fazer o encerramento então, prefeito, quer colocar mais alguma questão? Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença de todos, da imprensa, de todos os colaboradores que aqui estiveram, e que estamos abertos aí a esclarecimentos, abertos ao que for realmente aí para a população ficar realmente ao par da situação. É só nos procurar o Vicente, o Scalise, que é da comunicação, agendar com a gente um tempo, nós estamos aí à disposição de vocês. Tá? Eu gostaria de agradecer e muito obrigado a todos. Isso aí, gente. Mais uma vez, obrigado. Encerrada a